Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre divisão celular, tanto da mitose quanto da meiose. Essa aqui é a semana de hoje, aqui é o que o PET está abordando, né? Essas divisões mitose e meiose. A gente vai falar de uma forma resumida aqui, que é um processo até um pouco complexo, que tem que ter atenção, mas vamos falar mais em linhas gerais, assim, para a gente entender esses dois processos aí de divisão celular. Então, na aula anterior, a gente já tinha falado um pouco da intérfase, né, que é uma fase que acontece antes da célula entrar em divisão celular. E aí a intérfase é um período que vai vir, então, antes dessa fase de mitose ou de meiose, né, que a célula entra em divisão. Ela é uma fase de intensa atividade ali metabólica para a célula. É nessa fase da intérfase que vai ocorrer a duplicação do material genético, né, ali da cromatina e dos centríolos, que são ali organelas importantes no processo aqui que a gente vai ver de divisão celular. Então, ali na primeira foto da direita lá em cima, a gente tinha um material genético na célula, né, a cromatina ali de azul, e ela duplicou, né, fez uma cópia dela mesma, e aí ficou ali então de amarelo. Então essa cromatina ela estava descondensada, digamos assim, e aí ela começou a se condensar, né? Ela diminuía ali o tamanho, criar dobras e se duplicou. Então ficou daquela forma ali como se fosse um H, né, em amarelo, as duas cópias dela. Então ali a gente tem uma cromatina, um único filamento de cromatina, e depois vira aí um cromossomo, né, formado de duas cromátides, né, duas peças aí amarelas. Na figura da direita a gente tem uma figura lá em cima que mostra os centríolos. Então, peraí que tem alguém tentando entrar. Pelo jeito não conseguiu entrar, não. Bom dia, professor. Bom dia. Então, aqui na figura da direita, lá em cima, você tem a organela, né, os centríolos. Eles também foram duplicados, são aqueles dois microtúbulos ali, né, aquele que está representado ali de vermelho. E essa região em que eles estão localizados vai ser chamada, então, de centrossomos. Ali a gente pode ver também o núcleo da célula, né, então tem o nucleolo, tem ali 4 cromossomos, né, que a gente fala que esses cromossomos estão duplicados, então eles são formados por duas cromátides, tem um cromossomo vermelho, um laranja, um verde escuro e um verde claro. Isso aí tudo no interior do núcleo. Nessa célula daqui da esquerda, da figura da esquerda, a gente tem a representação também na microscopia óptica ali, mais na esquerda, de uma célula em intérfase. Então, basicamente, fica um borrão ali mais avermelhado, né, que mostra que é o núcleo. E na figura aqui da direita, uma foto de microscopia eletrônica feita aí a laser. Então, os cromossomos vão estar ali nesse núcleo representado de vermelho. Então, essa fase, né, que antecede aí a mitose, ela, que é a intérfase, né, é dividida em 3 períodos diferentes. Então, o primeiro deles está representado ali na figura da direita, que é o G1. Então, é o primeiro intervalo, né? G1 é porque vem do inglês gap, que significa intervalo. Então, no intervalo 1, vai ser um período que vai ocorrer antes do DNA da célula ser duplicado, e ela apresenta no final desse período aí do G1 um ponto de checagem. Esse ponto de checagem é para a célula ver ali se está tudo certo, se não tem nenhuma anomalia presente nessa célula, se é possível dar continuidade aí ao processo então da intérfase. No período S, vai ser o período de duplicação do DNA, né, o período de síntese, então é onde a cromatina lá que estava simples vai ficar, vai formar um cromossomo, né, então vai duplicar esse material genético. E no período G2, que é o segundo intervalo ali da intérfase, vai ser um período que vai ocorrer depois, obviamente, da duplicação do material genético e novamente apresenta um ponto de checagem para verificar se a duplicação do material genético ocorreu de forma
normal, se não aconteceu nenhum erro, nenhuma anomalia. Então, esses pontos de checagem vão ocorrer tanto na intérfase quanto no período de divisão celular da célula, lá, tanto da mitose quanto da meiose. E aí basicamente um manual, né, de verificação de erros. Esses pontos de checagem impedem que os erros prossigam, né, sejam transmitidos de uma célula para outra. Mas algumas vezes acontece do erro não conseguir ser detectado e a célula ficar com deficiência aí de algum cromossomo ou com dois cromossomos juntos. Então, mais um ponto de segurança, assim. Por isso que tem vários pontos de checagem durante o período de divisão celular. Na figura da direita, lá embaixo, a gente tem um gráfico que mostra a quantidade de material genético, né, do DNA, está nesse eixo Y aí, da horizontal, da vertical, e no eixo X ali a gente tem o período, né, da intérfase. Então, vocês percebam que o DNA, por exemplo, ele não está duplicado. A partir do momento que pega ali na intérfase no período S, ali, que é de síntese, ocorre a duplicação do material genético. Então, vocês percebam que a linha sobe aí, onde tinha 2C, por exemplo, de DNA, vai virar 4C, porque foi duplicado o material genético. E aí, inicia-se, então, o processo de divisão celular, que a gente vai falar a partir de agora, e acontecem as fases, né? Prófase, metáfase. Ali na anáfase, o material genético, né? A célula se divide, né? Então, o material genético termina ali na telófase com a quantidade normal de cromossomos, né? Os cromossomos foram duplicados e aí depois a célula separou e esse material genético volta aí a quantidade, nesse exemplo, tá, de 2C. Então, duplica para depois dividir e mantém, né? É equacional esse processo aí, não há perda de material genético. Então, vamos falar aí dessas fases da divisão celular. Então, a mitose é um processo contínuo, né? Está ocorrendo a todo tempo nas células do nosso corpo, e que, por motivos didáticos, ela é dividida em fases, né? Então, tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui na figura da direita, tem um esquema resumido aí. Então, na pré-prófase, antes da prófase ali, você tem uma condensação ali dos cromossomos. Já na prófase, esses cromossomos ficam mais visíveis. Tem um início ali daquelas fibras que os centríolos emitem, que são as fibras do fuso mitótico. Elas vão começar a serem formadas ali. Na metáfase, os cromossomos começam a ficar na região equatorial, ali no meio da célula. E aí o envoltório nuclear e o nucleolo, por exemplo, eles já desaparecem, essa metáfase. No início ali da anáfase, né, que é a divisão desses cromossomos, melhor dizendo, dessas cromátides irmãs, ocorre uma migração desses cromossomos para os polos da célula, e aí depois acontece a telófase, né, que vai originar duas células. Então, uma célula duplica o material genético e aí origina duas células com a mesma carga de material genético da célula de origem. Então, vamos falar mais de cada uma dessas fases aqui. Então, a prófase é uma fase de início, né? Pró significa antes, e nessa fase os cromossomos começam a ficar visíveis, né? E acontece, então, a espiralação desse DNA. A gente viu lá que a cromatina começa a se enrolar cada vez mais, né? Espiralar, e aí os cromossomos já ficam visíveis. O nucleolo, nessa fase de prófase, começa a desaparecer. A gente viu na aula anterior que o nucleolo é uma região que tem muito RNA, né, de intensa produção de RNA, que é um outro tipo, né, de ácido nucleico. E aí, nessa fase da prófase, organiza-se em torno do núcleo um conjunto de microtúbulos ali, que são originados a partir de uma região da célula conhecida como centrosomo. A gente está vendo ali na figura da direita, ali em cima, de amarelo. E é nessa região que tem ali, né, os centríolos. E aí esses microtúbulos constituem o chamado fuso de divisão mitótico, né? São eles que vão emitir as fibras que vão ancorar esse material genético para arrastar, né, esse material genético para os polos da célula. Nessa fase da prófase, o núcleo absorve também água, aumenta de volume,
Aqui na figura da direita, lá embaixo, é possível perceber setas vermelhas que indicam ali aonde que essas fibras originadas do centríolo estão indo em direção ao núcleo ali para ser ancorada nos cromossomos. E nessa fase de prófase também, a carioteca, que é aquela membrana plasmática ali do núcleo, ela vai se desorganizar. No final da prófase, curtas fibras do fuso vão se unir a uma região do cromossomo conhecida como centrômero, falamos na aula anterior também, coloquei aqui na figura da direita lá embaixo, essa região conhecida como centrômero, e é ali que esses microtúbulos originados ali dos centríolos, né, vão ancorar nos cromossomos. Então, cada uma das cromátides irmãs nessa fase da prófase, né, fica ligada a um dos polos da célula, através dessas fibras aí, originadas lá do centríolo. Observe nessa figura da direita lá em cima. A gente tem centríolo em cada polo oposto da célula, emitindo então essas fibras, né, que são de proteínas, que vão ancorar ali nesses dois cromossomos vermelhos e dois cromossomos ali azul. São cromossomos que são formados de duas cromátides, que estão duplicados. Note que os cromossomos ainda não estão alinhados, né, perfeitamente ali no meio, na região equatorial da célula. Então, alguns autores aí chamam essa fase também de prometáfase, né, uma fase que vai ocorrer antes, obviamente, da metáfase. Em relação a esses centríolos aí, né, como é que acontece a formação deles? Ela vai se iniciar na fase G1 da célula, ali na figura da direita, de azul, vai continuar a formação dos centríolos na fase de síntese, em que o material genético está sendo duplicado, e vai terminar, então, nessa fase G2, que está representada ali de amarelo. No entanto, esses dois pares, né, dos centríolos formados, eles vão permanecer reunidos no mesmo centrosomo, ou seja, no mesmo local ali da célula. A gente está vendo isso na figura da direita, ali em cima, de amarelo. E quando inicia a prófase, né, o centrosomo, ele vai se partir em dois, e cada par de centríolos, então, vai começar a se encaminhar para as regiões, nos polos opostos da célula ali, para auxiliar essa célula no processo de divisão. E aí a gente está representando isso na figura da direita aqui embaixo, né? Então tem dois centríolos ali sendo encaminhados para os polos opostos da célula e já emitindo essas fibras, que também podem ser conhecidas, né, como fibras polares. Bom, na fase da metáfase, que é a fase ali do meio, meta significa meio, então os cromossomos atingem um máximo de espiralação, né, ou seja, de condensação. A gente está vendo aqui na figura da esquerda, lá embaixo. Então tem dois cromossomos vermelhos e dois cromossomos azuis, ambos formados de duas cromátides, estão localizados na região equatorial, ou seja, no meio ali da célula. Aqui na figura da direita, ali em cima, na primeira, a gente tem uma foto de microscopia eletrônica feita no laser. Então, os cromossomos estão representados de vermelho na região ali equatorial, né, no meio da célula. E nessa figura maior zona da direita em preto e branco, a gente tem também os cromossomos representados aí no meio da célula de preto, são esses borrões pretos aí que as setas estão apontando. E é possível perceber também algumas ranhuras, né, partindo lá dos polos opostos da célula, que representam, então, as fibras, né, as fibras polares ali, oriundas do centríolo, dos dois centríolos. Bom, uma outra fase que existe na mitose é a anáfase, ou seja, uma fase de movimento, né, ana significa movimento, ao contrário. Então, basicamente, as fibras ali do fuso começam a se encurtar e como elas estão ancoradas, né, nos cromossomos, cada lote de cromossomos irmãos ali são puxados para os polos opostos da célula. Então, observam que nesse processo aí, na figura da direita lá em cima, né, os cromossomos eles já não são formados mais cada um de duas cromátides, né? Eles começam a separar essas cromátides irmãs ali, nesse processo da anáfase. A gente tem uma outra foto na figura da direita lá em cima da microscopia óptica,
mostrando esses cromossomos sendo arrastados. E aqui na figura da esquerda, a microscopia eletrônica de laser, mostrando de vermelho essa separação dos cromossomos aí na célula. E por fim, tem a fase da telófase, né? Então, os cromossomos iniciam o processo de desespiralação, então eles começam a desenrolar, os nucleolos podem reaparecer também nos novos núcleos celulares, a carioteca se reorganiza também, e cada dupla de centríolos já se encontra em seu local definitivo ali nas futuras células filhas, né? Então, na figura da direita lá em cima, esses centríolos já estão localizados na região, nos polos opostos da célula, e aí quando essa célula se dividir, cada uma vai ter um centríolo ali. Observem que o núcleo já está parcialmente formado, os cromossomos agora, na verdade, são cromátides, né? A gente tem ali no núcleo 2 cromossomos vermelhos, né? Formado somente um filamento de cromatina, e 2 cromossomos azuis ali, né? Um único filamento de cromatina aí que está formando cada um deles. Então, eles não estão mais naquele rearranjo duplicado. E aqui na foto da direita embaixo, essa foto do microscopia eletrônica laser, né, mostrando de vermelho essa separação aí das células. E na foto de cima ali, microscopia óptica, mostrando ainda é possível perceber um borrão mais vermelho ali, 2 núcleos celulares em cima e embaixo, uma ranhura mais vermelha que representa os centríolos, né? As fibras, perdão, polares ali dos centríolos, que arrastaram esses cromossomos. Então, esse é o finalzinho da mitose, né, da divisão celular, e aí ela é chamada de citocinese. Então, né, na verdade, é uma citocinese centrípeta, porque ocorre uma partição da célula ali em 2 cópias, e vai ocorrer de fora para dentro, como se ela fosse estrangulada. Então, é basicamente uma divisão de citoplasma, né? Aí, nessa figura da direita, na microscopia óptica, a gente já percebe 2 células perfeitamente delimitadas ali, com seus núcleos e formadas. O desenho na figura da direita mostrando também essas células separadas. E lá embaixo, na figura da esquerda, a microscopia eletrônica já formando, né, mostrando 2 células formadas aí, o material genético de vermelho dividido em cada uma dessas células. Então, esse é o processo da mitose, é um processo um pouco complexo, mas que eu tentei, em linhas gerais, mostrar aqui como que ocorre, né, que uma célula origina 2 células, e não ocorreu perda ali do material genético. Até esse ponto aí da mitose, alguém teve alguma dúvida? Não. Então, agora a gente vai entrar num outro processo, que é a meiose, né? E só lembrando que as células do nosso corpo realizam essa mitose, somente célula muscular e célula neurônio, por exemplo, né, células nervosas, não realizam mitose, né? São esses 2 únicos casos aí do nosso corpo que não vão realizar mitose. De restante, todas as outras células realizam a mitose. Então, aqui é um novo processo, é a meiose. Então, a gente viu que na mitose, uma célula diploide, né, vai se dividir formando 2 células também diploide, então não tem perda de material genético, por isso que os autores chamam de divisão equacional, né, manteve a carga genética. Observa aí na figura da direita. Lá na letra A, você tem 2 cromátides, né, azul, e 2 cromátides vermelhas. No final desse processo da mitose, cada célula filha originada vai ter 2 cromátides azul e 2 cromátides vermelhas. Então, não houve perda de material genético, se manteve. Já na meiose, né, uma célula diploide vai produzir 4 células haploide. E aí vai ter uma divisão reducional. Então, essa carga genética vai ser reduzida. Observe que na figura, na letra B ali, você tem uma célula também com 2 cromátides azul e 2 cromátides vermelhas, e no final lá do processo, você vai ter a célula somente com uma cromátide azul e uma cromátide vermelha, né? 4 células com esse tipo de material genético. Então, você vê que já reduziu. Então, antes eram 2 azuis e 2 vermelhos, agora nas células filhas vão ter ali
nessas 4 células filhas, só um azul e um vermelho. Então, reduziu pela metade aí a carga genética das células. Então, na meiose, né, vai compreender um processo de 2 divisões. Então, a gente tem o que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. Então, vamos falar aqui da meiose 1. Então, na meiose 1, você tem a prófase 1, está representada aqui na figura da direita. Então, os cromossomos homólogos ali, eles estão duplicados. Tem 2 cromossomos, um azul e um vermelho, formado cada um deles de 2 cromátides. Eles estão duplicados. E nessa prófase 1, eles vão parear, ficar um do lado do outro ali, né, devido a uma atração que vai ocorrer entre eles. A próxima fase vai ser a metáfase 1. Então, esses cromossomos homólogos ali que estão pareados, eles vão se dispor na região mediana, né, ou seja, equatorial dessa célula, e observem que cada cromossomo homólogo está preso somente por uma fibra, de um só polo, né, fibra do fuso originada de um único centríolo. Então, observem que o vermelho está ligado só pelo centríolo, pelas fibras, né, do centríolo da direita, e o azul está ligado somente pelas fibras do centríolo da esquerda. A próxima fase é a anáfase 1, então ocorre um encurtamento das fibras do fuso, que vai separar esses 2 cromossomos homólogos. Então eles parearam, ficaram um pertinho do outro e agora eles vão ser separados. Vão ser conduzidos para polos opostos da célula. E aí na telófase 1, você vai ter, no final dessa fase, né, a citocinese, ou seja, a separação das 2 células filhas, que já são haploides, né? Então, no começo, lá na prófase 1, você tem uma célula com 2 cromossomos. No final desse processo, você vai ter 2 células, cada um com um único tipo de cromossomo, né? Ou só vermelho ou só azul. Mas são cromossomos formados de 2 cromátides, ou seja, eles ainda estão, né, duplicados. Vai ocorrer um outro processo para separar essas cromátides aí. Então, antes de iniciar a meiose 2, ocorre um curto intervalo de tempo, né, antes dessa prófase 2, que é chamado de intercinese. E aí a gente entra, então, na meiose 2. Na meiose 2, a gente começa com a prófase 2. Então, cada célula vai ter apenas um lote de cromossomos duplicados, ou é tudo azul, ou é tudo vermelho, está representado ali na figura da direita, e são cromossomos formados de 2 cromátides, né? Então, eles estão duplicados. Já na metáfase 2, assim como ocorre lá na mitose, os cromossomos vão prender, né, pelo centrômero nas fibras do fuso, que vieram lá dos centríolos, e nesse caso partem de ambos os polos da célula. Então percebam que na figura da direita ali, o cromossomo de vermelho está ligado agora por fibras vindas do centríolo da direita e do centríolo da esquerda. E o do azul a mesma coisa, né? As fibras estão vindo tanto do centríolo da direita quanto do centríolo da esquerda. E aí na anáfase 2, né, as cromátides irmãs vão se separar. Então, esse cromossomo azul e vermelho, que era formado de 2 cromátides, vão ter elas partidas ali no meio, né, separadas. Então, na anáfase 2 é onde ocorre a separação das cromátides irmãs. E, por fim, na telófase 2, os núcleos das células vão se reorganizar, a gente está vendo ali, e vai ocorrer a citocinese, ou seja, separa 4 células filhas, que agora são haploides, cada um vai ter, não tem mais cromossomo homólogo duplicado, e tem metade da carga genética das células que originaram, né, começaram lá na meiose. Então, observam que essas 4 células agora têm cada uma única cromátide. Então, é uma única cromátide vermelha ou uma única cromátide azul. Então, é um processo que reduziu aí pela metade a carga genética das células. Até aqui, alguém teve alguma dúvida? Esse processo é complicado mesmo. Não, tá tudo de boa até agora. E ocorre um fato interessante aí, um evento, né, que vai ocorrer na prófase 1, lá da meiose, que é chamado de crossing over ou permuta, está representado aí na figura da direita. Então, é basicamente uma quebra ao acaso que acontece, não tem como controlar isso, nas cromátides. E ocorre uma troca de pedaços aí entre essas cromátides homólogas.
Então, observe essa aí, tem um cromossomo azul e um cromossomo vermelho. Lá na prófase 1 da meiose, por um acaso, acontece de perder uma parte, o cromossomo vermelho, trocar a peça com o cromossomo azul. Então, uma parte dos genes que estão ali no cromossomo vermelho se ligam com esse cromossomo azul e uma parte dos genes que estão no cromossomo azul se ligam com o cromossomo vermelho. Isso é muito interessante do ponto de vista da variabilidade genética, né, para dar uma diversidade maior aí na carga genética da célula. E é um fenômeno que não tem como controlar, ocorre aleatoriamente, ao acaso ali. Bom, então de mitose e meiose era isso que eu tinha para falar, né, para apresentar esses dois processos. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é que na mitose é uma divisão equacional, né, uma célula origina duas, com carga genética igual, e na meiose, uma única célula vai originar quatro no final desse processo e reduzir pela metade, né, a carga genética. Então, a meiose ocorre, por exemplo, formação de gametas, né, espermatozoide e óvulo, ocorre por esse processo aí da meiose. Então, aqui tem as atividades do PET dessa semana e eu vou realizar elas. Pode ser? É semana 4 ou 5? Deixa eu abrir o PET aqui. Eu acho que é semana. Eu acho que é a 4. Vou abrir ele aqui. É. Vai ser a semana 4, essas atividades. Então, a primeira questão é o seguinte: considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Então, emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Isso vai ocorrer na meiose. A gente viu aqui, na primeira parte aqui dessa meiose, ó, na prófase 1, você ocorre um emparelhamento desses cromossomos, ficam um perto do outro, porque eles exibem ali uma atração. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Isso aí vai ocorrer lá na mitose. Né? Então, você tem aqui esses cromossomos naquela região do meio ali da célula. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. A última coisa que eu acabei de falar aqui é o crossing over, né, ou permuta, está representado aqui na figura da direita, vai ocorrer lá na meiose. E, por fim, divisão dos centrômeros, resultantes na separação de cromátides irmãs. Cromátides irmãs vai ser separada aqui na mitose. A gente viu na anáfase aqui da mitose. Olha lá na figura da direita, aqueles cromossomos que eram formados de duas cromátides, agora vão ter essas cromátides separadas. Então, no processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados para a distribuição equitativa, ou seja, equacional do material genético entre as células resultantes, estão indicados em. Então, quer saber, né, quando que vai ocorrer a mitose, quais dessas alternativas aí que corresponde à mitose. Então, vai ser a alternativa 2 e a alternativa 4. A alternativa 1 e 3, né, emparelhamento de homólogo e crossing over, só acontece lá, vai ocorrer na meiose. Então, vai ser aqui letra B, né, 2 e 4. Alinhamento do cromossomo na região equatorial, que é na mitose, e separação de cromátides também lá na mitose. Então, 2 e 4. Se a gente não soubesse alguma dessas aqui, por eliminação, não poderia ser a 1 nem a 3. Então, você já exclui a letra A, já exclui a letra C, exclui a letra D, porque tem um também, a letra E, que também tem o 1 ali e o 3. Então, só sobra mesmo a alternativa de letra B. Questão de número 2. Assinale a alternativa que representa a associação correta entre o tipo de divisão celular e os processos que ocorrem durante a divisão. Então, letra A. Na mitose, produção de gametas com redução do número de cromossomos? Não.
Totalmente errado, né? Produção de gametas ocorre na meiose. Então, mitose não tem redução nenhuma de número de cromossomos na célula. Meiose, ocorrência de crossing over ou permuta na prófase 1. Perfeito. A questão 2, letra B, é na meiose que ocorre lá o crossing over, né? A permuta ali na fase da prófase 1. Vamos só ler as outras aqui. Letra C, meiose. Número de células filhas ao final do processo é o dobro do número de células mãe. Na verdade, não é o número de células filhas, né, do processo é o dobro. Você tem uma, você vai ter 4. Então não é o dobro. Né? Se tivesse 2 e fosse 4, beleza, mas 1 e 4, então não é o dobro. Letra D, meiose. Produção de células 2N após a meiose 1. Não, a meiose 1 já é um processo reducional, já reduz pela metade a quantidade de cromossomos. E aí na meiose 2 é o processo equacional, né? Vai separar só as cromátides irmãs, mas a redução já ocorreu na meiose 1, então letra D não é. E letra E, na mitose, emparelhamento de cromossomo homólogo na prófase 1. Não, esse emparelhamento de cromossomo homólogo ocorre lá na meiose, né? Na mitose você vai ter os cromossomos no meio da célula, mas não necessariamente os cromossomos homólogos vão estar pertinho um do outro. Eles vão estar espalhados ali, mas na região do meio da célula. Então, questão 2, letra B, né? Que é a meiose que ocorre lá o crossing over, ou essa permuta na prófase 1. Questão de número 3, está perguntando qual o papel da divisão celular em organismos unicelulares e pluricelulares. Então, quando a gente pensa lá na divisão celular em organismos unicelulares, você pensa em bactéria, quando acontece mitose nela, é justamente para ela se multiplicar. Uma das formas de divisão, né, assexuada lá em bactérias é a questão de fazer mitose, né? Então, uma célula origina duas. A bactéria, assexuadamente, ela reproduz assim, sem ter variabilidade genética. E nos organismos pluricelulares, como a gente, a meiose, né, por exemplo, vai resultar nos gametas, espermatozoide e óvulo, e mitose vai acontecer, com exceção de neurônios, célula muscular, em todas as células do nosso corpo aí, para aumentar o número de células e reparar as células que foram danificadas. A última pergunta, compare mitose e meiose quanto à ploidia das células, né, diploide e haploide, envolvidas nesse processo. Então, mitose é um processo que as células filhas, né, as duas células filhas vão continuar diploide, né, não vai reduzir carga genética, e na meiose vai ter 4 células filhas, e elas também vão sofrer, no caso, um processo de redução de carga genética, né, pela metade ali. Então, por isso que vão ser chamadas de células haploide. Então, basicamente, essas são as questões lá relativas ao PET dessa semana. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, então essa aula foi mais rápida, né? Acabamos aqui 9h36. Eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vou colocar lá no grupo, né, depois o vídeo dessa aula, vou colocar os slides e também as atividades complementares. Eu já coloquei semana passada, mas eu coloco de novo também. Combinado? Então, aguardo vocês aí na semana que vem, para a gente dar prosseguimento aí na matéria. Obrigado aí pela participação de todos. Até a próxima.